Olá, boa tarde! Chegando aqui para o nosso encontro, faltando um minutinho para as 3, pontualidade perfeita para iniciarmos o nosso encontro às 15 horas. Vamos ter um encontro sobre autocrítica, autossabotagem. Opa, autossabotagem não, autossabotagem é segunda. Autocrítica e autocobrança severa. Reflexão para os profissionais da área do desenvolvimento humano. Chama todo mundo aí. Marca aí, pessoal, para vir para o nosso encontro que está começando. Boa tarde, Macabe. É Macabe? Macabe, Silva ou Silvia? Psique Jane, Rose Fagundes, Ana Rosa Tavares, Maria Cris, Mariana, Elielita, boa tarde, vamos chegando, 3 em ponto, Macabe. Vamos chegando, tomando seu lugar aqui na nossa sala virtual, imaginando sempre que a gente está presencialmente juntos. Cecília, minha xará, Jacomes, quem mais? Clenildo sempre querido, sempre fazendo posts tão gentis. William. Então, lembrando, né? Você que é profissional da área, né? Terapeuta, psicólogo, enfim, você que trabalha com pessoas, hoje a gente vai se sentar com um dos temas que eu acho que é uma das maiores recorrências, tanto no que eu ouço dos profissionais e também dos clientes, né? Os clientes se batem bastante, né? A questão da autocrítica, de ter dificuldade em lidar com erro, de se cobrar, de se olhar com maus olhos, é uma questão tão presente em nós, né? É uma questão cultural, é uma questão educacional, é uma questão que vai permeando as questões psicológicas, ela está sempre de fundo das questões e dos transtornos, principalmente transtornos de ansiedade. Então a gente precisa ter meios para lidar com isso, né? Porque como é que a gente vai lidar com autocrítica e autocobrança no consultório se a gente não sabe lidar com a nossa, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente precisa primeiro se sentar nessa reflexão com a gente mesmo para ficar possível com o cliente. Então, boa tarde, Maria, Polis, Poliana, Andiara, Ivanete. Oi, Rosi, minha aluna, Polis também, Eliane, Gisele. E eu quero fazer aqui só uma pequena retrospectiva. Eu estou fazendo aqui uma minissérie de lives, uma minissérie voltada para o cuidado com os profissionais, né? Cuidando de quem cuida. Oi, Clenildo, sempre gentil, Clenildo. Obrigada. E nas duas primeiras lives, a primeira foi segunda e na quarta, na primeira, a gente conversou sobre as dores e delícias de ser um profissional da área do desenvolvimento humano. Na quarta-feira, a gente falou das crenças e traumas dentro da nossa área, levando o olhar sempre para o profissional, né? Nessa minissérie Cuidando de Quem Cuida, de 6 episódios. Hoje é o terceiro episódio. Hoje a gente vai falar então de autocrítica e autocobrança severa. Na segunda a gente vai falar de autossabotagem. E na quarta a gente vai falar da questão do vínculo terapêutico com uma super convidada, a Liana Neto, e fecha na sexta com uma super convidada também, a Fernanda Martinelli, falando como ser terapeuta de si, como terapeuta de si transformou o atendimento clínico, os manejos clínicos dela. Então, toda essa sequência de lives, ela tem uma função primeiro de recursar, primeiro de trazer reflexões importantes, primeiro de cuidar da gente, cuidar de quem é profissional. E ela é, ao mesmo tempo, também toda uma preparação para o workshop Terapeuta de Si, que começa na segunda, dia 6. Então a gente já está tendo aí um aquecimento importante, reflexões importantes e a gente vem com tudo no workshop a partir do dia 6. Então
Se você ainda não se inscreveu no workshop, aproveita e clica aí na bio do Instagram para se inscrever, certo? Oi, Jonathan. O Jonathan está aqui, o Jonathan é meu aluno. Rapunzel, Neuci, querida. Elianita, obrigada, querida. Socorro, está sempre presente. Silvia, Laura, Milene. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Então vai marcando o povo aí, chamando, pra gente falar da autocrítica e da autocobrança severa. Certo? Aqui, 3:05. 3:05, aquecimento feito, sala pronta, todo mundo adentrando e pegando seus lugares pra gente entrar nessa temática. Como eu disse, é uma das principais, né? A gente sempre ouve falar disso. Muitas vezes a gente está tão acostumado com essa maneira de se olhar, com essa crítica, com esse olhar de cobrança, ele é tão presente, ele é tão enraizado, ele é tão constante, que a gente muitas vezes nem se dá conta do tamanho que isso é em nós e habita em nós. É tão automático a gente se olhar com esses olhos. Eu vou fazer aqui um exemplo de contraste para deixar isso bem claro. Vamos imaginar assim que você tem muitas habilidades, você é uma pessoa divertida, você é uma pessoa que é generosa, você é uma pessoa que, poxa, é um elemento que faz diferença na sua comunidade, na sua família. Enfim, você tem muitas características assim que, poxa, te torna alguém bem especial. E aí você vira para alguém e fala assim, sabe? Eu sou alguém especial, eu sou generosa, sou legal, sou divertida, sou pra cima. Puxa, eu gosto de mim, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa muito legal. Se você fizer isso numa roda de conversa, as pessoas vão achar que você tá meio fora de si. Ela vai falar, ih, tomou umas hoje. Né? Ou que você se acha, né? Ou imagina, onde já se viu falar bem de você? Então, se a gente pegar esse exemplo como um contraste, que você chegue falando assim de você, das suas qualidades, daquilo que é legal em você, daquilo que é único em você, daquilo em você que brilha, naquilo em você que é realmente especial, você tá meio fora de si, você tá meio doido. Agora, se você chega falando o seu extremo oposto, sabe? Olha, eu perdi a cabeça de novo, eu não tenho jeito, eu sou nervosa demais, eu faço tudo errado, meti os pés pelas mãos, eu só falo besteira. Ou seja, se o seu discurso for esse, um discurso autodepreciativo, um discurso que coloca foco naquilo que você não fez certo, naquilo que você não conseguiu controlar, naquilo que você não é boa, naquilo que você não é bom. Se o seu discurso é esse, as pessoas vão parar para te ouvir e falar, eu te entendo, é assim mesmo. Ou seja, esse discurso, ele faz parte, ele é enraizado, ele é presente. Aí é ok, a gente pode falar dos nossos defeitos, daquilo que não funciona, e a gente vai ter outras pessoas para nos dizer que sim, que você realmente tem tudo isso. Até às vezes, quando você fala, não, mas eu acho que eu faço coisas legais, eu faço coisas boas, a pessoa fala, eu não acho não, eu não é essa visão que eu tenho de você não, você é bem isso, você é bem aquilo. Enfim, da mesma maneira que a gente faz isso com a gente, o mais natural é que a gente também tenha esses olhos em relação ao outro, né? As nossas autocobranças, as nossas autocríticas, elas também vão se reverberar em projeções e na maneira como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga as pessoas. Então aqui, só para abrir aqui a nossa reflexão, esse padrão de autocrítica e autocobrança e autodepreciação, ele é muito enraizado, a ponto até da gente não perceber. A ponto até da gente não perceber. É como se ele fosse assim na gente. E se você fizer isso, ó, se você fizer colocar sua mão aqui, faz esse teste, coloca a sua mão bem aqui assim. Se você ficar aqui 2 ou 3 minutos, daqui a pouco você está enxergando e já nem liga mais que a mão tá ali. Só que você não consegue ver que tem uma mão, de tão na sua cara que tá. Pra gente conseguir perceber algo na gente, a gente precisa de alguma distância. Eu preciso desse espaço, pelo menos, para, uau, tem uma mão aqui. Se estiver muito longe, ou seja, totalmente fora da minha consciência, totalmente fora do meu olhar, eu também não vou enxergar. Então, esses dois estados, ou esse que é tão enraizado, ou esse que é completamente dissociado,
me tira da consciência partes de mim. E essa é uma parte que geralmente ela tá aqui, completamente enraizada, profundamente enraizada, e ela está diretamente conectada à maneira como a gente se percebe. E essa maneira como a gente se percebe, ela vai acompanhar também todo um desenvolvimento relacional que nós vivemos ao longo do nosso desenvolvimento. A maneira como fomos vistos, a maneira como fomos recebidos, vai se conectar à nossa história perinatal e pré-natal, como fomos concebidos, como fomos gerados, como fomos gestados, como nascemos, os olhares que recebemos, como a gente foi mentalizado. O que é mentalizado? Quando você faz quando uma criança tenta brincar com você e você está ocupado fazendo suas tarefas. Aí você está irritado, não está conseguindo cumprir suas tarefas e a criança ali chamando a sua atenção, tem uma hora assim, sai daqui, você é muito chato, me deixa em paz. Isso se chama mentalização, né? Esse é um conceito de Peter Fonagy, que nos ensina que aquilo que a gente nomeia para o outro, a gente está mentalizando para a criança estados emocionais e ensinando para ela sobre estados emocionais. Então, quando eu digo isso para a criança, sai daqui, você é muito chato, eu estou dizendo para ela que ela é o problema da minha irritação. E é uma mentalização equivocada. E obviamente que uma criança pequena, ela não vai fazer assim, nossa, a mamãe tá ocupada hoje, tá nervosa, não tem a ver comigo isso, ela tá só estressada. Ela vai realmente entender, eu sou chato, eu causo problema, eu sou um problema, minha mãe sempre fica brava quando me vê, tem alguma coisa errada comigo. A criança, ela tem conclusões muito simples, porque ela ainda está em processo de desenvolvimento de cognição, então ela não é capaz de criar grandes interpretações da realidade, porque o desenvolvimento dela ainda está acontecendo, então ela vive essa sensação de se sentir errada, de se sentir como algo errado. À medida que a gente cresce e a gente vai meio que colocando para dentro esse monte de percepções, com o tempo não é incomum que a gente se torne esse olhar. Tem alguma coisa errada comigo. E quando alguém olha para mim de um jeito diferente, isso em mim que é habituado a mapear esse olhar e que teve muito desse olhar, começa a acessar essa sensação de inadequação, começa a acessar essa sensação de tem algo errado comigo, tem algo que eu preciso consertar em mim para ser aceito, para poder... Eu preciso ser muito legal para receber atenção, eu tenho que ser quietinho, eu tenho que fazer tudo que a mamãe quer para ela não ficar brava, enfim. Então, todas essas vivências, elas vão compondo esse olhar. E aí, como isso também... A gente se encontra muito nisso, né? A gente se encontra no inconsciente e se separa na consciência. No inconsciente a gente compartilha desses diversos conteúdos e na consciência a gente vive as nossas singularidades. A gente percebe que é muito comum essa fala. E aí a gente tem um convite de elevação na enésima potência desse padrão quando a gente se torna profissional da área do desenvolvimento humano. Por quê? Por que será? Porque a gente tem uma profissão que, teoricamente, a gente está a cargo de lidar com padrões emocionais, com padrões mentais. E não é incomum que a gente se cobre uma perfeição, que a gente se cobre uma eficiência suprema, que a gente se cobre uma maestria, que a gente se cobre ser quase perfeito para poder estar com as outras pessoas a cargo do trabalho que fazemos. E isso vai gerando acoplamentos em nós, vai gerando confusões internas e um nível de pressão interna muito absurdo, né? Muito grande, muito desconfortável. A gente vai criando, o nosso crítico interno vai criando uma existência em nós muito grande. E por isso que não é incomum que a gente sempre ouça essa fala dentro da nossa área. Porque a gente, primeiro porque uma das coisas que nos faz ir para essa área é ir atrás de buscar a cura dessas feridas, né? Feridas de apego, de desenvolvimento, traumas da nossa história. E à medida que a gente vai desenvolvendo isso, não é incomum que a gente sempre ache que tem mais coisa para consertar. E que não está perfeito ainda, e tem mais trauma para a gente cutucar, e tem mais coisa para a gente melhorar. E a gente vai ficando meio que viciado nesse olhar de consertar a si mesmo.
perdendo de vista o princípio número 0 do encontro terapêutico, que é o processo de aceitação, compaixão e não julgamento. E como a gente não está acostumado a fazer isso com a gente vai perdendo a mão do processo terapêutico. E aí, como a gente vai perdendo a mão, os resultados acabam não vindo, a pressão interna vai aumentando e a gente vai entrando no circuito sem fim, né? Então, esse é acho que é um bom mapa para a gente entender por que isso na gente é tão inflamado, de que maneira isso afeta a nossa relação terapêutica e de que maneira essa relação interna está presente em nós desde tempos iniciais do nosso desenvolvimento e à medida que a gente vai avançando em conhecimento, à medida que a gente vai compreendendo dinâmicas internas, a gente vai apertando ainda mais esse desejo de ser perfeito aos olhos de alguém, né? Isso é um calcanhar de Aquiles importante, né? Então eu gostaria de saber se vocês estão concordando até aqui, está fazendo sentido. Eu vi que tinha aqui uma fala da irmã Josielma. Está fazendo sentido, a irmã Josielma? Como religiosa, passo por essa experiência. As pessoas acham que não podemos ser nós mesmos e cobram uma pessoa perfeita, sendo que tenham consciência de ser humano. Olha que bonito que a irmã Josielma está trazendo, né? Esse olhar que vem do outro, que você tem que ser perfeita, acaba provocando a ativação ou a inflamação ou o aumento desse padrão que já é muito presente em nós, inclusive por essa expectativa. E muitas vezes a gente se coloca também nesse lugar, a gente entra nesses convites, né? Todo sentido. E hoje eu quero, além de trazer os mapas, eu quero oferecer para vocês caminhos, ok? Então, como é que eu saio desse estado? Porque eu disse agora há pouco que a gente só... Bom, deixa eu colocar mais algumas palavras aqui. A gente só consegue desenvolver algum tipo de processo de transformação daquilo que a gente conhece, né? Daquilo que a gente traz para a consciência. Se eu não sei que algo existe, como é que eu vou fazer qualquer coisa em relação àquilo? Por exemplo, eu não estou vendo que tem um quadro aqui. Se eu não estou vendo o quadro, eu não posso tirar o quadro, eu não posso deixar o quadro mais reto, eu não posso pintar o quadro de outra cor, eu não estou vendo o quadro. Então, qualquer coisa na vida precisa que haja o processo de consciência, o processo de ver, o processo de se dar conta, o processo de tomar ciência. Então, se eu estou nesse estado onde eu tenho algo que eu não percebo, eu preciso necessariamente promover esse estado onde eu percebo aquilo em mim. Então, a gente precisa criar esse espaço de relação. E uma das formas de criar espaço de relação, que é através da linguagem, existem outras formas, essa é uma forma, é através da linguagem, é notar e nomear e mentalizar, como eu trouxe agora o conceito de Peter Fonagy sobre a mentalização, né? Nós fomos muitas vezes mentalizados de maneira errada, quando o adulto coloca em você, joga em você os próprios processos emocionais, e aí a gente às vezes não vai percebendo que a gente está incorporado dessas falas, dessas mentalizações, né? Então, mentalização é como eu nomeio, como eu dou nome àquilo que eu vivo como experiência subjetiva. A gente precisa aprender a nomear o que a gente sente, a gente não nasce sabendo fazer isso. Por isso que é tão importante que a gente fale para a criança: meu amor, você está assim agitado porque você está com sono. A mamãe vai ajudar você a dormir agora. E quando você acordar, você vai estar melhor para brincar. Meu amor, você está irritado porque a mamãe não deixou você fazer isso. Você pode ficar irritado, mas você não pode bater. Então, quando a gente vai fazendo essas mentalizações, a gente vai ajudando a criança a compor esse repertório de nominação, de nomeação do seu mundo subjetivo, de forma que ela vai aprender a olhar para si de uma maneira muito mais estruturada e muito mais conectada com o que ela sente, com o que ela vive, do que essas falas perdidas, que às vezes são cuspidas, né, de maneira aleatória pelo mundo adulto que rodeia essa criança. Nós já fomos uma criança, então quando eu falo isso eu quero que você pense você no seu processo de desenvolvimento, né? Que talvez as mentalizações que você tenha recebido não tenha te ajudado a criar esse mapa, esse repertório de nomeação, de nominação do teu mundo interno, e você esteja com um script desatualizado, com um roteiro desatualizado a respeito de quem você é, do que você sente e como você pode
lidar e receber o que habita em você, né? Ser anfitrião do que existe em você, suas emoções, seus sentimentos, seus desejos, suas necessidades, seus quereres, né? E tudo isso. Então, para a gente poder ser essa anfitriã, esse anfitrião daquilo que habita em mim e começar a criar esse espaço para perceber esse crítico, isso em mim que me cobra de maneira severa, eu preciso ter estratégias linguísticas, né? Nesse caso, se eu vou usar a linguagem. Então, uma delas é: algo em mim me critica. Então, eu vou trazer o primeiro personagem da nossa história. Esse aqui vai fazer o papel do crítico. Ele vai representar o que em mim critica e diz que eu sou errada, que eu deveria ser melhor, que eu deveria ser perfeita, que eu não deveria falar como eu falo, que eu não deveria me vestir como eu me visto, que eu não deveria pensar o que eu penso, que eu não deveria isso, que eu não deveria aquilo. E ele tá ali sempre a cargo. Quando eu vou seguindo esse cara, eu estou incorporada, eu estou identificada com algo em mim que se sente criticado e que experimenta a dor da crítica. E para poder aliviar essa dor disso aqui, que está sendo atacado pelo crítico, disso aqui em mim, a tendência é que a gente vá fazendo ou tentando lidar com o desconforto que esse aqui sente. Então, a nossa estratégia é primeiro se dar conta que esse processo de autocobrança e autocrítica, ele é resultado de uma dinâmica interna, em que algo em mim critica e algo em mim se sente criticado. Então, tem dois. E não adianta a gente trazer para a consciência só o primeiro. A gente precisa também trazer para a consciência aquele que se sente criticado e que muitas vezes fica tentando fazer malabarismo, pirotecnia, tentando agradar todo mundo, te dando mais 18 mil cursos para fazer, 35 mil tarefas para cumprir, que tem que acordar às 6 da manhã, que tem que meditar e fazer academia e limpar a casa e cuidar do filho, e ser a mulher ou o marido perfeito, e ser a mãe ou o pai perfeito, e ser o profissional maravilhoso, e você fica completamente preso nessa possessão, né? Como o Jung dizia, né? Formas de possessão, complexos constelados são formas de possessão, aquilo em mim que me tira a liberdade de escolha, porque eu não consigo fazer o que eu quero, eu só consigo atender esse aqui. Então, na nossa estratégia terapêutica, aqui falando com vocês, profissionais, para cuidar de vocês, isso daqui eu não estou falando para ensinar técnica para você levar para o consultório, se você quiser levar depois, ok, mas primeiro eu estou aqui para oferecer recurso e processos para você cuidar de você. E aí, se você cuidar direitinho, bonitinho desse mundo interno, você vai ter muito mais espaço e muito mais liberdade para apoiar o teu cliente em relação aos processos dele. Aí a conta fecha, né? Então, voltando aqui. Primeiro, eu percebo algo em mim que critica. E percebo algo em mim que se sente criticado. Quando eu faço isso, sobra alguém na história. Quem é que sobra? Eu. E é deste lugar aqui que a gente encontra o ambiente alquímico aonde a transformação é possível. Porque eu já não estou mais possuída ou pela crítica ou pelo criticado. Tá fazendo sentido isso para vocês? Eu quero que fique bem claro esse manejo que a gente está conversando aqui. Vão escrevendo aí no chat para mim, por favor. Oi, Nani! A Nani veio ver. Mãozinha para Nani. Primeiro, eu percebo a parte crítica. E então, eu me dou conta do algo que se sente criticado. Quando eu nomeio, quando eu nomino, quando eu mentalizo, quando eu simbolizo, quando eu significo, eu tenho condições de criar aquele espaço que eu mostrei há pouco, onde eu sou quem percebe isso em mim, quem se dá conta disso em mim, para então promover o ambiente, para isso em mim começar a se transformar, se atualizar, se integrar, se elaborar. Porque é muito difícil você mudar algo em você que você está identificado.
Se eu sou crítica, o máximo que eu posso fazer é pintar esse cabelo, sei lá, talvez botar uma roupinha nele, criar um monte de coisa, mas ele vai continuar aqui. É muito difícil mudar algo em você quando você está identificado, porque está definindo você, e definições servem para objetos. Isso é uma garrafinha de água. É isso, não tem opção dela ser outra coisa. O máximo é mudar o que eu vou colocar aqui dentro, mas ela em si, ela é garrafa e vai ser garrafa sempre, porque ela é um objeto. Você não é um objeto, você é um processo. Então não faz sentido você usar uma linguagem que defina você como objeto. Eu sou crítica, eu sou insegura, eu sou isso. Não, algo em mim me critica, algo em mim me cobra, isso em mim tem uma existência, tem uma fala, que com certeza está conectado aos meus padrões de desenvolvimento e a maneira como eu aprendi a olhar para mim. E algo em mim se sente criticado, tentando dar conta disso. Então, quando eu começo a me desidentificar e, ao mesmo tempo, trazer para a consciência essa dinâmica, eu não só crio possibilidades de estar com esses lugares de mim ou essas partes de mim, mas eu crio a possibilidade de me conhecer com novos olhos. Eu crio a possibilidade de me conhecer com novos olhos. E tudo aquilo que nos desesperança, tudo aquilo que a gente fica mal, tudo aquilo que a gente fica perdido, tudo aquilo que que é uma questão na nossa vida, está no reino do sabido. Por exemplo, sabe, eu sou assim, eu sou assado, eu sou cozido, eu não tenho jeito, eu me cobro, eu sou ansiosa, tudo aquilo que a gente fala e que é ruim ou desafiante para a gente está dentro do reino do que a gente já sabe. Isso significa que a esperança está no lugar que eu não sei. Quando eu abro mão, então, de me olhar com olhos antigos, de me olhar com padrões fixos, de me olhar como objeto parado, que é daquele jeito, e eu saio desse processo e eu me olho com novos olhos, olhos de aprendiz, olhos de eu estou te conhecendo pela primeira vez, eu vou descobrir coisas em mim que eu nem imagino. Porque agora eu não estou mais cristalizada, eu não estou mais congelada e eu não estou mais fixada numa percepção. Então, mais do que desenvolver o trabalho para essas partes, eu preciso desenvolver esse espaço para me conhecer para além do que eu penso ou acho sobre mim. E esse é o grande elemento. Esse é o espaço onde a transformação acontece. É o espaço do fresco, é o espaço do novo, é o espaço de renovação, é a planta que nasce, é a terra bem arada para a semente vir a surgir. É desse lugar do novo, do não sabido, que a gente tem espaço de florescer. Não é tentando martelar o velho, tentando consertar isso aqui de algum jeito para ele virar alguma outra coisa. É abrindo espaço para o próprio fluxo de vida dar o seu próximo passo. Eu vou agora aqui colher algumas perguntinhas que eu tô vendo que tá chegando. E de novo, me é muito importante que isso fique claro, que vocês estejam entendendo o nosso exercício. A Morgânia Rodrigues perguntou: dê um exemplo do que é uma parte e é a outra. Então, esse aqui seria o crítico. Ah, essa sua aula não está muito boa, você precisa falar mais. Não, você não está sendo clara, você precisa ser mais clara. Olha só, ele está criticando. Algo em mim, é mesmo, será que as pessoas estão entendendo? Nossa, eu acho que eu preciso explicar mais. Poxa, antes da próxima vez eu vou estudar mais, eu vou isso, eu vou aquilo outro. Não. Isso aqui não acaba, isso aqui vai governando minha vida. Esse aqui dizendo que tem que fazer, esse aqui tentando atender, esse aqui dizendo que tem que fazer, esse aqui tentando atender. E fica nisso. E aí não tem ar, não tem espaço, tem só essa repetição, como fosse um disco quebrado. Então, quais são os movimentos que eu posso fazer? Algo em mim está preocupado que a aula não seja boa. E algo em mim se sente atacado em relação a isso. E eu tô aqui agora. Eu vou dar um olá para isso em mim que está preocupado. E eu vou dar um olá para isso em mim que se sente atacado. E eu tô aqui agora. E desse espaço, eu vou criando repertórios e fluxos para poder seguir a vida sem estar sendo possuída
por esses estados em mim, cronificados, e conectados com possíveis scripts relacionais do meu desenvolvimento. Porque, de novo, a gente está muito acostumado a se ver com maus olhos. Se você chegar falando mal de você, que você não fez direito, que você faz errado, que você é ruim, todo mundo vai te ouvir. Se você chegar dizendo, poxa, eu sou demais, nossa, eu sou muito legal, vão achar que você está doido. Porque isso está muito enraizado, cristalizado, como um código de existência. Só que esse olhar fixado, esse jeito de se olhar de maneira fixa, ele é errôneo porque nós não somos algo fixo. Coisas fixas e definidas são objetos, como disse uma garrafa. Nós somos um processo contínuo, impermanente. A vida é impermanente, né? Isso é uma máxima budista. A vida é impermanente, ela está a todo momento indo para o novo. Né? A lei da vida é crescer e evoluir. Então a gente não é quem nós éramos há 10 anos atrás e não somos quem seremos daqui a 10 anos. Não faz sentido esses olhares fixados. E muitos de nós estamos acostumados a ficar tentando consertar o olhar, tentar consertar isso aqui, sendo que a gente precisa primeiro sair desse olhar. Não tem como ficar consertando isso aqui. A gente precisa perceber que nós não somos o crítico e também não somos o criticado. Isso são dinâmicas internas, mal mentalizadas, mal organizadas internamente, fixadas muitas vezes. Então a gente precisa primeiro criar esse espaço para perceber, para então encontrar os nossos novos repertórios mais atualizados, mais frescos, mais vivos. Tudo que é vivo, né, tem o coisa de fresco. Se não tá fresco, tá podre, não tem vida, vai morrer daqui a pouco se tá podre, né? Então o fresco, o novo, o renovado, o florescer que é disponível em nós a todo momento. Então a gente permitindo os processos de autorregulação do nosso corpo, ajudando a nossa consciência a apoiar os processos de regulação do nosso corpo, a gente está desenvolvendo o caminho desse florescer, porque tudo que está vivo pressupõe um próximo passo, né? Como dizia o Eugene Gendlin, criador da focalização do relacionamento interior. Vamos para mais perguntinhas. Pessoa da Morgânia. Como diferenciar o que é crítica do que é feedback? Muito boa pergunta, Daniel. Muito boa, Dan Araújo. Crítica está ligada a julgamento. Feedback está ligado a retornar o que é. Então vamos imaginar que você pediu para alguém fazer um relatório para você, um funcionário, exemplo. E a pessoa te entregou um relatório diferente do que você pediu. E você pode virar para a pessoa e falar, poxa, você é incompetente, você não fez o que eu pedi. O incompetente está no caráter de julgamento. Está dando um retorno no nível de identidade, definindo a pessoa como incompetente devido a um comportamento dela. O feedback seria, o relatório que você está me entregando está diferente do que você me pediu, do que eu te pedi. Eu te pedi A e você me pediu B. E isso vai trazer tal consequência. O que você vai fazer para lidar com isso? Isso é feedback. Não está no nível de julgamento e não está no nível de definição da identidade da pessoa pelo ato praticado. Então, a diferença entre crítica e feedback é o julgamento. Eu simplesmente descrevo o processo e aponto qual é o caminho de resolução ou tratativa, e o outro você está fixando em julgamentos e outras opiniões que não vão ajudar nada e não é feedback. A grande confusão, a gente tem níveis de organização, né? Um nível é de comportamento, que é como eu faço, e o outro nível é quem eu sou. Então, quando a gente confunde esses dois níveis, julga a identidade pelo que foi feito, a gente cria uma confusão no processo de feedback. A gente precisa ser feedback, a gente sempre atua no nível de comportamento. O que você fez em relação ao que eu pedi, se foi diferente, o que precisa ser feito para poder haver uma adequação ou então um elogio. Você fez mais do que eu te pedi, ficou muito bom esse relatório, parabéns pelo seu trabalho. Você entregou além da minha expectativa, isso também é um feedback. Muito esclarecido, obrigada. Maria Cris. Tem me tocado bastante, pois quando não há procura para a psicoterapia, sinto um certo peso de consciência achando que sou eu que não estou preparada para a profissão. Maria Cris, obrigada por seu compartilhar.
Obrigada por dizer isso, porque quando a gente nomina o que a gente sente, a gente tem a oportunidade de trazer à luz aquilo que a gente sente, e a gente tem a oportunidade de olhar para aquilo. Nós que somos profissionais dessa área, mas é muita gente que tem exatamente essa dor que você acabou de descrever. O que o outro faz é culpa minha, o que o outro não faz é culpa minha. Isso ressoa num possível script relacional. Ai, gente. Enfim, entrou aqui uma voz do além. Esse script do que eu sou responsável pelo como o outro se sente é um script relacional desatualizado que você carrega. Que você muito provavelmente teve um desenvolvimento que você ficou a cargo de dar conta de processos emocionais dos adultos. Então, hoje adulta, algum lugar em você se sente responsável em como o outro se sente. E aí você tenta lidar com esse desconforto, muito provavelmente, sendo a terapeuta ou a psicóloga perfeita. E isso é muito pesado. Então, quando você cuidar do seu script relacional e disso em você, você vai poder fazer o seu trabalho de apoiar a outra pessoa, de criar suas estratégias terapêuticas, livre desse peso para encontrar coração com coração, ser humano com ser humano, numa jornada muito mais leve, muito mais tranquila para você e para o teu cliente. Então, muito obrigada por compartilhar, porque isso é uma dor profunda dos profissionais e ela está ligada aos nossos scripts relacionais. Muito ligada. Eu diria que esse script de se sentir responsável por como o outro se sente é um script, assim, de quase, sei lá, 70%, 80% dos profissionais dessa área. E é uma das nossas tarefas transcendê-los, tá bom? Lembra do mito do curador ferido, né? O grande curador tem a sua própria ferida. Cícera, depois que eu assisti uma outra live, bom, você falando disso, eu comecei a me observar e perceber esse processo. Legal, Cícera. Quais seriam os recursos para lidar com esse conflito? Tem algum exemplo? Então, o primeiro recurso é esse, Lu. É você dizer algo em mim critica e algo em mim se sente criticado e sair da guerra. E aí você vai notar que isso que critica talvez carregue uma preocupação que você pode acolher. Não quer dizer concordar, não quer dizer, claro, eu vou fazer isso agora, quer dizer, o que será que você está com medo que aconteça se eu não fizer o que você quer que eu faça? O que será que você não quer que aconteça para mim? O que será que você está com medo que eu sinta? O que será que você está com medo que eu experimente? Quando eu mudo a posição, em vez de ser identificada com quem é identificado, eu me coloco ouvinte no sentido curioso de entender o que será que isso está tão preocupado? A nossa conversa muda do qual é o problema comigo para qual é a sua preocupação. A gente muda de posição e cria uma nova percepção interna em relação a essa dinâmica. Sendo nova, sendo fresca, a gente já está abrindo possibilidades de recursos para o novo vir, né? Para o florescer chegar. Lisiane, seria ressignificar as opiniões que chegam, filtrando e internalizando somente o que for positivo? Acho que não, acho que ressignificar significa ficar lutando com aquilo, né? Ficar lutando com as opiniões. Ela é de um jeito, eu preciso entender ela de outro. Eu preciso receber de dentro de mim de um outro lugar. Isso é além de ressignificar. Eu preciso desenvolver novas escutas e novos olhares para mim, de maneira com que chegue dentro desse novo olhar e dessa nova escuta em mim. Se eu não mudar o meu olhar e a minha escuta, o que vier de fora sempre vai passar por esse filtro. Então, o nosso olhar e a nossa escuta que precisa ir para um lugar novo e fresco, e não mais preso no que foi ouvido e visto ao longo do nosso desenvolvimento, né? Através da formação desses scripts relacionais. Clenido, eu olhava só para o crítico, porém percebo que o criticado também exerce influência. Perfeito, Clenildo, isso mesmo. Porque senão você fica atuando como criticado, você fica dentro da instância da luta. Você fica assim. E aí você não tem liberdade. O movimento que eu estou convidando vocês a perceberem é esse, né? Tem dois e eu estou aqui agora. É sair da instância da guerra para uma nova instância. Como Einstein dizia, a solução nunca está no nível do problema. Esse aqui, ó, é nível do problema. Eu quero essa instância que está para além da guerra, para além do conflito. E desse espaço, o novo pode vir.
Quem mais? Ficou claro, Lisiane? Clenildo? Acho que ficou claro, né? Então a gente tem aí, olha, eu tô ficando boa de tempo. Mais 20 minutinhos para saber se tem mais perguntas, para saber se tem mais alguma coisa que possa ser esclarecida, integrada, se tem algum conceito do que eu trouxe que vocês queiram que eu aprofunde um pouquinho mais. Lembrando que segunda a gente tem um novo encontro às 15 horas, onde eu vou falar sobre autossabotagem. Eu vou trazer uma visão diferente do processo de autossabotagem do que a gente conhece. Dentro de uma visão que a gente diz que a autossabotagem não existe e algumas estratégias importantes. Então, se você quer levar uma nova visão sobre a autossabotagem para você, para sua vida e então para os seus clientes, me encontra aqui segunda às 15 horas que vai estar muito legal. Também, lembrem-se que tem o workshop Terapeuta de Si que começa na outra segunda, dia 6, então se inscrevam. E tem o e-book Terapeuta de Si também disponível para baixar aí, só fazer o download tudo no link aí da bio do Instagram. Então, avisos importantes. Rodrigo, me escreva aqui nos comentários se tem mais algum. O Rodrigo tá escrevendo aí já. Rosi Fagundes, me sinto como uma criança, reaprendendo os primeiros passos. Que bom, né, Rosi? Porque agora você pode aprender esses primeiros passos com todos os recursos da sua trajetória, com todos os recursos que você aprendeu. Não existe mais aquela vulnerabilidade extrema que a gente está aprendendo no início e que às vezes a gente não tem como fazer escolhas, né? Tipo, o que meu pai está dizendo para mim não é legal. A gente não tem como fazer isso, a gente ainda não tem cognição desenvolvida, linguagem e tantas outras coisas. Então, agora que você está se apropriando de um novo processo de aprendizagem, viva ele como criança, que criança adora aprender e ao mesmo tempo se aproprie da sabedoria que existe em você e que dignifica a sua história. A gente não quer esquecer a história ou dizer que a nossa história é ruim. A gente quer dignificar essa história, né? Fazendo sempre a possibilidade do novo. E eu não lembro agora se também foi o Peter Fonagy que falou isso, eu acho que não, mas enfim, que é a frase que diz: nunca é tarde para ter uma infância feliz. Eu amo essa frase e eu gosto de cultivá-la no meu coração, então eu gostaria que vocês experimentassem ela e notar como ela reverbera. Nunca é tarde para uma infância feliz, seja em que tempo for, né? Como confrontar a crítica ou feedback sem ser desrespeitoso ou parecer que não está sendo receptivo? Existem algumas estratégias de comunicação não violenta que podem ajudar, né? Então, são estruturas de linguagem que ajudam a transmitir a mensagem que você está ouvindo e, ao mesmo tempo, você passar a informação que você precisa passar. Uma estrutura de linguagem, ela está dentro da estrutura MASE. O que é a estrutura MASE? Então, a pessoa fez a crítica e você pode dizer: eu ouvi que você disse que eu sou tararã, 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 tararã. E você está dizendo isso porque o relatório tararã, 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 não ficou bom. E eu gostaria de dizer que o relatório foi feito dessa forma por isso, isso, isso e isso. Se você fizer essa mesma estrutura dizendo: eu sei que você está falando isso de mim por causa disso, mas você perdeu a conversa aí. O mas desestrutura toda a conexão possível. Então, esse tipo de estrutura de linguagem ajuda você a se conectar, a receber a informação que foi dada para você poder transmitir que você recebeu a informação e colocar sempre o e antes de você colocar a sua fala. Abrir mão do mas é que vai auxiliar você a se posicionar e ao mesmo tempo ouvir, né? Então, eu ouvi o que você disse e eu gostaria de dizer. E exclui estruturas do tipo: eu ouvi o que você disse, mas... Porque aí você vai para a guerra e na guerra só fica no conflito, não vem solução. Nunca é tarde para ter uma infância feliz. Que frase maravilhosa, é mesmo. Eu amo essa frase, eu sempre gosto de me lembrar dela e eu gosto de levar ela também para os meus clientes, como sempre uma semente de esperança, sempre uma semente de renovação. Nós não somos objetos, nós somos processos e processos se renovam. A impermanência da vida é para ser algo como bênção. Nós precisamos abrir mão da cristalização da maneira como a gente percebe a nós mesmos e a vida.
Porque a impermanência significa que o novo sempre pode surgir. Um novo dia, um novo amanhecer, um bebê, uma ideia, né? Tudo isso vem do novo, do não sabido, do mistério. Então a gente pode receber o mistério na gente e junto com o mistério chegar esse novo, junto com o mistério chegar aquilo que eu não sei. Se tudo que eu sei é sobre dor e sobre desesperança, sobre um problema meu, e eu começo a entender que o novo, o que eu não sei, habita a esperança, quando eu abro mão do que eu já sei, eu também abro mão da desesperança, né? Eu abro mão do meu olhar cansado sobre mim mesmo e refresco e renovo para o não sabido e para o mistério poder trazer para mim as respostas, os recursos e a transformação que eu busco de um jeito novo, de um jeito que eu não sei, mas que existe. Porque tem muito mais no reino do não sabido do que no reino do sabido. Ou você acha que você sabe tudo? Será que você sabe tudo de você? Eu acho que não. Tem mais aí, né? Se a gente não sabe nem o que tem lá no oceano, quiçá o que tem dentro da gente, né? E pensando simbolicamente como Jung, que trazia a psique como o oceano, eu acho que a gente tem muito mais para saber. E a gente sabe muito pouquinho da gente. O máximo que a gente tem é um disco riscado sobre a nossa história, que a gente pode então começar a trocar o repertório, né? Tocar novas músicas, mais frescas, mais atualizadas, sem ressignificação, simplesmente abrindo espaço para o novo chegar. Certo, minha gente? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, Cleonido, eu acho que é do Peter Fonagy, eu tô confusa. Você me manda depois mensagem no direct, eu vou pesquisar aqui nos meus materiais e eu te respondo com certeza quem é. Maria, você indica algum livro com esse conteúdo? Um livro sobre esse conteúdo. Olha, esse conteúdo, isso que eu tô falando aqui para vocês, ele é a junção de toda a minha... Eu juntei alguns pontos aqui. Eu trouxe uma visão da focalização do relacionamento interior. Essa visão dos conflitos das partes é da Anne Weiser Cornell. Trouxe um pouquinho aqui do processo de conhecimento sobre trauma e traumatização, principalmente no nível do desenvolvimento e como afetam os scripts relacionais. E mentalização é um conceito de Peter Fonagy. Então eu trouxe um pouco dos meus repertórios de conhecimento para compor essa live aqui para vocês. Então não tem um livro específico, né, sobre isso tudo que eu falei. Agora, da focalização da Anne Weiser Cornell, a gente lançou agora o curso de ansiedade, que aí você pode ver. Rodrigo, coloca o link do curso de ansiedade para o pessoal. Eu tenho o e-book do curso. Se você se interessar, dá uma olhadinha na página e aí você vai ver um pouco dessa dinâmica de desidentificação, ela falando e ensinando. Do Peter Fonagy tem algumas coisinhas em português, se você ver pelo Google. Da focalização tem o livro do Eugene Gendlin, né? Focalização, uma via de acesso à sabedoria corporal. E tem um livro muito bom também, o Terapeuta de Si, aqui para você achar. O e-book Terapeuta de Si, eu trago bastante essa coisa do relacionamento interior, desse novo olhar para si, compaixão e autogentileza, gentileza para consigo mesmo, desenvolvendo novos scripts relacionais e como isso afeta os nossos atendimentos, transforma os nossos atendimentos. Inclusive é uma das coisas que a gente vai conversar na live da sexta que vem com a Fernanda, e eu e a Liana Neto vamos estar aqui na quarta que vem falando de vínculo terapêutico. Enfim, tá recheado, hein? Fica aqui, Maria Cris, que tem muita coisa para vir, mas se você não leu o e-book Terapeuta de Si, eu acho que ele é um bom resumo de tudo que eu trouxe aqui. Você devia lançar um livro com essa visão. Ah, tem o e-book Terapeuta de Si já. Baixa lá, Cícera. Ah, você gostou? Você já baixou e já leu? Que linda! Que bacana! Mas eu vou escrever sim, com certeza. Dar uma aumentada nele. Uau, muito legal esse tema, né, gente? Ele traz frescor, traz carinho, traz esperança pra gente saber que a impermanência é uma bênção, né? Na live. Milene, que bom que você tem muita coisa pra falar. Milene, fica na live. Avisa todo mundo, segunda-feira a gente tem um encontro de novo. Lembra que eu vou falar de autossabotagem de um jeito que vocês nunca viram. Muito legal.
E então eu espero encontrar todos vocês aqui segunda-feira às 15 horas e por tudo ainda que está por vir, né? Essa live, essa minissérie é Cuidando de Quem Cuida e ela é para você, profissional da área do desenvolvimento humano, que você possa se cuidar, que você possa se banhar com esse olhar de autogentileza e autocompaixão, que você possa ser sua melhor companhia, que você possa se sentir gostoso em ser você mesmo e desse estado você apoie outras pessoas a encontrar essa estrada, certo? Lembrando que a live vai ficar aqui disponível 24 horas, quem chegou depois, entra aqui daqui a pouquinho que ela vai estar aqui, assiste ela todinha, deixa seu comentário e se ficar alguma dúvida, qualquer coisa, pode mandar comentários aqui na live ou no direct, enfim, eu sempre coloco aquelas perguntinhas no Stories e eu tô sempre aqui conectada para responder e trazer recursos para nós que somos dessa área tão linda, tão maravilhosa e tão desafiante. Um beijo no coração, um beijo, irmã Joselma. Fica com Deus você também. Obrigado pelo carinho. Até segunda.